Olá, boa tarde, boa noite, bom dia aos alunos e alunas presentes em mais uma aula. Bom, hoje a gente vai estudar um pouco e vai conceituar também duas, uma matéria muito importante, melhor dizendo, para nós dentro da geografia e na construção do ensino de geografia, no caso, né? Então, hoje a gente vai estudar um pouco sobre, como bem diz o título do slide, vamos estudar um pouco sobre a importância dos mapas, os tipos de mapas. Vamos entender por que é importante analisarmos o mapa, construirmos o mapa e entender o mapa. Então, a gente vai tentar fazer aqui o exercício de reconhecer os tipos de mapas e suas mudanças desde a antiguidade até os dias de hoje. Também a nossa proposta nessa aula é de interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas no espaço geográfico. Então, a gente vai tratar sobre mapas, cartografia, tempo, espaço, avanços tecnológicos, sua localização e tudo mais. Bom, temos aqui a nossa primeira questão da aula, que é a grande pergunta. O que são mapas? Quando a gente vai perguntar, né? Quando a gente vai olhar o mapa e alguém pergunta para a gente, tá, mas o que é um mapa? Da onde surge o mapa? O que o mapa faz? Para que o mapa serve? A primeira pergunta que a gente deve responder é: o que são os mapas? Bom, os mapas são elaborados para nos mostrar determinados aspectos do nosso planeta e determinadas regiões. São importantes na orientação e no entendimento dos diversos aspectos físicos, econômicos, sociais e culturais. Vamos voltar para o nosso primeiro mapa, porque hoje o mapa vai ser aqui o nosso carro-chefe. Nossas imagens de mapa vai ser nosso carro-chefe, né? Bom, se a gente então fala que o mapa serve tanto para orientação, né? Então, digamos que estamos perdidos no mato, o que é importante para a gente? É um mapa. E aí, ainda mais hoje, sem o celular ali em determinadas áreas, fica muito difícil a gente usar um mapa, né? Ainda mais porque a gente não tem tanta conectividade, né, usando os termos da tecnologia, com exatamente os mapas. Não temos tanta propriedade com os mapas, mas ele serve para a nossa orientação. Serviu durante muito tempo, porque nem sempre existiu o GPS, nem sempre existiram os GPS de celular, de aplicativos, né, as bulazinhas, Google Maps. Eram mapas, e os mapas serviam para a descoberta de novos lugares, para as experiências vividas naqueles lugares, né? Por isso, esses mapas são tão importantes para a orientação. E são também importantes para os aspectos físicos, econômicos, sociais, culturais, algo que a gente vai entender hoje. Partindo do pressuposto desse primeiro mapa, a gente tem aqui uma divisão sociopolítica de territórios, de países, de estados, né, que vão apresentar para a gente um mapa. Quais são as características de primeira que a gente encontra no mapa? Bom, podemos encontrar aqui, passando aqui pelo mouse, as escalas. Isso aqui são as escalas dessa linha. É importante também identificar que o mapa ele tem uma representação cartográfica, o mapa via global, no caso, né? Este mapa, eu utilizei este mapa aqui porque ele dá a importante, ele chega muito próximo ao tamanho real dos países e territórios, né? Porque se a gente pegar diversos outros mapas, principalmente os mapas mais recentes, mais modernos, com projeções cartográficas voltadas para a economia, para a política, vamos encontrar este ponto aqui muito maior, porque aqui está localizada a Europa, países como França, Alemanha, Espanha, Itália, Reino Unido, né? Está localizada aqui. E o mapa representa muito bem a sua projeção cartográfica, o seu
tamanho, né? Podemos identificar aqui alguns países, o que chamamos de países baleias, aqueles países grandes, países de tamanhos continentais. Por exemplo, o país que a gente vive, o país aqui, ó, o Brasil aqui em amarelo, ou os Estados Unidos aqui em azul, propriamente a Rússia aqui no canto superior da tela, ou até a China, um pouquinho mais abaixo, a Austrália na Oceania. Podemos encontrar aí pelo menos 5 países baleias em quatro continentes, cinco continentes diferentes aí, né? Então, América do Sul, Brasil, Estados Unidos na América do Norte, a Rússia aqui na Europa, a China na Ásia, a Austrália na Oceania. Não temos aí, no caso, um país baleia no continente africano. Mas todo caso aqui dá para a gente entender também, olhar os arquipélagos, as ilhas, né? E este mapa ele vai dar para a gente uma projeção cartográfica de valores políticos, digamos, né? Então ele mostra para a gente aqui as fronteiras, mostra aqui para a gente onde começa, onde termina um determinado país, um determinado território, né? Isso é muito importante. E o mapa, ele vai colocar para a gente, ele pode ter diversas nomenclaturas e diversos aspectos cartográficos. Por exemplo, se eu quero trazer este mapa, os países se começam com a letra A. Então, eu vou deixar o restante branco e vou pintar os países com a letra A. Os países que são banhados pelo Oceano Atlântico. Então, eu pegaria aqui o Brasil, a Argentina, os países aqui da África, América Central, América do Norte, né? Não colocaria, por exemplo, América do Norte não, não colocaria, por exemplo, nenhum país da Europa, né? Colocaria a Austrália, né? Também nesse sentido. Enfim, a gente tem a possibilidade aí de construir um mapa de acordo com o que a gente procura e quer saber, né? Vamos começar então pelos mapas históricos. São mapas antigos, geralmente com uma aparência mais rústica, aquela aparência mais envelhecida, né? A maioria deles foi elaborada quando não existiam as tecnologias que temos hoje em dia. Por isso, alguns são muito imprecisos. Mesmo assim, foram muito importantes em suas respectivas épocas. São muito utilizados atualmente para descobrir como as pessoas em outros tempos concebiam seu espaço. É interessante a gente tentar entender e aí até fazer uma projeção com a próxima imagem que eu vou colocar, que é onde estão os continentes, onde estão os países que o primeiro mapa identifica para a gente. Né? Então, vamos tentar olhar aqui o segundo. Bom, esse é um exemplo de um mapa histórico. Né? Vocês conseguem aqui, por esse mapa, identificar, por exemplo, aonde está a América do Sul, onde está localizado o Brasil? Muito bem. O Brasil não aparece, né? A América do Sul não aparece, porque era ainda um local desconhecido, né? Assim como a América do Norte também era um local desconhecido. Esse mapa ele vai dar para a gente uma projeção cartográfica da África. Então, estamos aqui, ó, o continente africano, o continente asiático, aqui as ilhas japonesas, né, a Índia, e principalmente o Oriente Médio, aqui a Índia, né, e principalmente o continente europeu. Por quê? Porque, né, para se fazer um mapa, precisaria necessariamente ter ido ao local ou ter utilizado algumas técnicas de observação. Como que você, de certa forma, utiliza uma técnica de observação ou ter ido ao local que você não tem no mapa? Fica incógnita. E, por isso, diversas projeções cartográficas não tinham países da América do Sul, América Central, América do Norte, Oceania. Oceania é muito distante depois, né? Então, isso leva para a gente um pouco do que os tempos antigos, na antiguidade, eles olhavam. Né? Era um mapa e uma geopolítica, uma geografia muito voltada para o centro, para a Europa.
e para o continente africano barra asiático, digamos assim. Mas o cerne central ali, o ponto central era a Europa. É muito interessante ver isso. Bom, vamos aqui diferenciar o que é um mapa físico. Os mapas físicos são aqueles que representam as formas de território, ou seja, montanhas, rios, lagos, planaltos, planícies e outras formas de relevo. São elaborados em diversas cores e tonalidades para facilitar a visualização dos elementos. A água, que são os rios, lagos, etc., geralmente, na maior parte das vezes, é representada pela cor azul. A cor marrom é geralmente usada pelo planaltos e montanhas, sendo que quanto mais escura, maior a altitude. A cor verde é usada em áreas de planícies. Então, a gente vai construir aí, visualizar como que é construído um mapa físico. E como a gente pode diferenciar as planícies, os relevos, né, os planaltos, os rios, porque se a gente desenha o mapa, o Brasil, né, se a gente desenha o Brasil, eu não vou saber aonde tem rio, eu não vou saber aonde tem florestas, aonde tem montanhas. Então, é interessante quando a gente vai elaborar um mapa, vai construir um mapa, que a gente, desde o início, já coloque ali as diferenciações de localidades. E a gente usa isso na coloração, nas tonalidades, e pintar de diversas cores. Bom, aqui é um exemplo de um mapa físico do Brasil. Percebe que a gente tem no mais verde aqui a Amazônia, né? Esses riscos aqui, tá, gente? São os rios. Nesse primeiro mapa, a gente não quis, por exemplo, mostrar aqui as diferenças, fazer a diferenciação entre estados, entre as repúblicas federativas, né? Entre São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Amapá. A gente quis aqui mostrar aonde e como se concentra a vegetação do país. Então, a gente vai colocar aqui de verde a mata amazônica, né? Aqui bem aquele verde. Aqui para o interior do Nordeste, um pouco mais marronzento, né? Mais amarronzado aqui, que seria a Caatinga, né? Que é a região do sertão nordestino. Aqui mais internamente lá do centro-oeste aqui também, uma questão mais voltada para mais amarronzada mesmo. As regiões litorâneas percebem que dá para olhar daqui, por exemplo, as cadeias de montanhas que cercam os litorais brasileiros, né? Então aqui tem as montanhas, fica uma coloração meio esverdeada com marrom, né? Fica aqui uma grande sacada, digamos assim, né? Como eu falei, a gente representa no mapa aquilo que a gente quer mostrar. Então, por exemplo, aqui tem os países vizinhos do Brasil: Argentina, Uruguai, Venezuela, Bolívia. Mas nesse aspecto deste mapa, a gente quer mostrar um mapa físico, onde está as vegetações do Brasil, né? Aqui um pouco do oceano e da praia, enfim. O mapa físico ele vai mostrar para a gente essas características que são encontradas no Brasil, né? Podendo, se eu quisesse aqui fazer um mapa físico só dos rios ou das bacias hidrográficas do Brasil, também posso. Então, colocaria aqui as bacias hidrográficas aqui no sentido saindo para o Rio Paraná e o Rio Prata, na Argentina, a bacia hidrográfica do Rio Tietê, a bacia geográfica, bacia hidrográfica do Rio São Francisco, do Rio Amazonas aqui em cima, né? Fazer os recortes dos rios. Então, os mapas têm essa tendência para a gente de exemplificar e mostrar aonde se encontra determinados locais no qual a gente quer buscar. Aqui é um outro mapa. Aqui já é o mapa da Europa. Vamos ver se vocês aí descobrem, por exemplo, qual é o país que tem a forma de uma bota. Aqui, exatamente. Aqui é a forma de uma bota, de um sapato, mas é mais a bota.
da Itália, né? E aqui a gente consegue ver, por exemplo, países como o Reino Unido, a própria Espanha, né? A França. E aqui, eu, de novo, não coloco para a gente as divisões territoriais. Não coloco aqui para a gente visualizar as relações, né, entre os países, porque eu estou querendo aqui apresentar o quê? Um mapa físico. Estou querendo apresentar aqui o tipo de vegetação, aonde encontra-se o mais deserto, aonde tem as montanhas. Então, se a gente observar aqui, ó, tem um relevo, aqui são as montanhas pela França, não é? Então, neste mapa, mais uma vez, eu quis representar a vegetação, não quis colocar as diferentes territórios. E aí, a gente está falando então sobre os mapas físicos, né, a construção dos mapas, e a gente vai falar também sobre os mapas políticos. O que são os mapas políticos, Yuri? São os mapas que representam a distribuição dos territórios nacionais interligados e mostrando com as fronteiras que delimitam os países e as divisas entre os estados, cidades e províncias. Então, se antes eu estava mostrando um mapa físico, ou seja, querendo mostrar as características físicas, no próximo mapa eu vou poder mostrar para vocês o mapa político, que vai, aí sim vai dar a divisão entre os territórios, entre os países, entre as repúblicas federativas, né, os estados. Então, o primeiro exemplo é do Brasil, que aqui eu coloquei para a gente os países que o Brasil faz fronteira, né? Então, a questão aqui com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, né? Lá em cima, por exemplo, com a Venezuela, e um pouquinho aqui no lado esquerdo com o Peru, mas também quis colocar as divisões políticas, divisão dos estados. Repare que eu deixo aqui uma linha que vai dividindo, para além de colocar os nomes dos estados e das capitais, eu deixo aqui uma linha. Essa linha ela vai dar para a gente aonde começa e termina o estado, né? Muitas vezes, quando a gente está andando de carro, está fazendo uma viagem com a nossa família, estamos indo de São Paulo para Minas Gerais. A gente só olha uma placa. São Paulo, Minas Gerais. Você deixou São Paulo e agora está em Minas Gerais. A gente não observa essas linhas, não existem essas linhas, mas são delimitadas pelas placas. As placas vão mostrar para a gente onde começa, onde termina uma determinada região, uma determinada cidade, um país também. E no mapa aqui a gente coloca essas linhas para determinar as fronteiras entre os países e as fronteiras, as divisões territoriais entre os estados do Brasil. E coloquei aqui também no mapa político as capitais, porque quando a gente vai falar do mapa político, é importante a gente colocar no nosso mapa quais são os interesses, o que a gente quer apresentar. Então, se no mapa físico eu quero apresentar a questão da vegetação, colocando aonde tem as vegetações, aqui neste mapa eu quero colocar também a questão onde termina, onde começa um estado, e quais as principais capitais dessa cidade, né? Então, a gente precisa colocar aqui também os estados. Se eu quisesse fazer um contraponto e colocar aqui a cidade onde tem indústrias, eu iria ter que fazer um mapa um pouco maior, mas iria colocar pontos onde iriam indicar as indústrias. Ou se quisesse, dentro desse sentido, apresentar também as praias, né, a região litorânea. Isso para a gente é um mapa político. E o mapa, é importante a gente colocar como que ele é construído também, né? Reparem que eu coloquei aqui indicações em relação ao Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Os oceanos servem para a gente também delimitar onde começa e onde termina um determinado território, um determinado país, né? É muito importante também para a gente entender melhor e na nossa orientação de mapa, né? Também ajuda bastante. Um outro exemplo que eu estou colocando aqui para vocês é um mapa mundi, um mapa global, aquele que aparece para a gente as fronteiras entre os países, entre os territórios.
né? Então, como aquele primeiro, a gente tem aqui a Austrália, pontuei aqui, por exemplo, as ilhas, as cidades aqui na região asiática, como o Japão aqui na ponta, como a Índia, a China, a Rússia, os países da Europa e da África, né? Coloquei aqui, importante, quando a gente vai construir um mapa, é importante a gente colocar também um mapa político quando a gente vai construir aqui uma questão de escala, quanto que ela representa nesse mapa. A gente vai entrar na relação da escala em outra aula, né? Coloquei aqui também a Antártica, coloquei aqui as linhas, os trópicos, a linha do Equador, trópico de Capricórnio, trópico de Greenwich, o que a gente também vai entrar nas aulas mais para frente e vai explicar o que são e por que a gente coloca isso nos mapas, né? É muito importante. Bom, um outro tipo de mapa que a gente coloca são os mapas econômicos, né? O que são os mapas econômicos? São aqueles mapas que representam as atividades produtivas e financeiras, bem como trazem informações e dados socioeconômicos, como a pobreza, a fome, entre outros fatores. Assim, nós temos mapas de distribuição das indústrias, da localização de matérias-primas, e determinados tipos de serviço, e diversos outros temas. Então, a gente vai estar construindo um mapa voltado mais para o crescimento econômico. Se eu quero saber, por exemplo, no mapa da cidade de São Paulo, onde tem os melhores restaurantes, ou os melhores serviços, ou onde tem um mapa de onde tem os moradores em situações mais de pobreza extrema, vou construir um mapa econômico e vou justificar esse mapa econômico também. Isso também é importante. Então, aqui, coloquei para a gente o mapa, não está dando para ver direito na resolução, porque eu fui tentando ajeitar e não ficou muito bom, mas é uma ideia de um mapa econômico. E aqui colocando aonde estão as nossas indústrias, onde está o polo central da indústria do Brasil, né? Observe que tem uma concentração muito grande ainda na região sudeste, principalmente na região da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Mas isso está mudando com o tempo, né? Então, a gente está descentralizando as indústrias. E o mapa traz para a gente alguns dados sobre isso, né? Quando a gente tem, por exemplo, indústrias aqui, ó, na região norte do Brasil, no Amazonas, o polo de Manaus, fundamental para a indústria do Brasil, né? Aqui na região centro-oeste também temos indústria, na região nordeste, principalmente na região litorânea do país, na região sul, claro, mais concentrado entre o eixo Rio-São Paulo. Mas a questão é, o mapa econômico serve para eu distinguir e serve para eu identificar aonde estão, de fato, as questões econômicas de crescimento do país, ou daquele tipo que eu quero retratar, né? Enfim, nesse sentido. Um outro tipo de mapa para a gente identificar aqui são os mapas demográficos, né? O que são os mapas demográficos? Os mapas demográficos são aqueles que utilizados para representar temas referentes à população, então a densidade demográfica, como, por exemplo, os números de habitantes, a concentração de moradias, a divisão de agrupamentos étnicos e densidade demográfica. Tudo isso vai servir para a gente na construção do mapa demográfico. Reparem nesse mapa, que é a densidade demográfica dos anos 2000, tá, gente? Então, aí tem uma defasagem também. Reparem que aonde existe uma concentração de habitantes por quilômetro quadrado. É isso que a legenda quer trazer para a gente, habitantes por quilômetro quadrado. Então, na região amazônica, reparem que é um amarelo bem leve, né? Um pouco maior que um pouco menor, um pouco maior que um aqui. Já na região de São Paulo, na região sudeste, temos uma concentração enorme, um marronzinho bem escuro aqui, entre 200 a 12.911 habitantes por quilômetro quadrado.
E tudo isso tem uma característica muito importante aqui no país, que é a questão de aonde a população se concentra para morar. Reparem, a população se concentra mais na região litorânea do Brasil, porque o Brasil, hoje, é mais voltado para o seu externo, para o seu lado do oceano. Não é voltado tanto para a construção interna do Brasil. Isso está mudando e a gente vai avançar nas nossas discussões em relação a isso, sobre a interiorização ou não no Brasil. Mas é importante salientar de que o Brasil está em constante movimentação para isso acontecer. Então, por isso, esses mapas demográficos são tão importantes para a gente, para entender muito mais, para entender mais sobre o país, sobre aquilo que a gente está vivendo. Bom, então, esse é um tipo de mapa do Brasil, né, que vai mostrar aí a sua demografia. Bom, e como que a gente, a partir desse momento, sabe diferenciar, que agora é um passo importante para a gente, diferenciar os tipos de mapa, né? Então, se a gente estava ali construindo os mapas, agora a gente precisa diferenciar os tipos de mapa. Bom, a gente parte do pressuposto de 2 tipos de mapa. Os tipos mais gerais, aqueles que querem apresentar as informações gerais, no caso, né? Que vão apresentar, por exemplo, o planisfério. Planisfério ou o mapa mundi, né? Vai apresentar para a gente questões mais generalizadas, né? Então, coloca aí outras questões, questões mais abertas. Aqui, por exemplo, nesse planisfério, eu não consigo enxergar as divisões territoriais, não consigo enxergar as diferentes capitais, né? Assim como no mapa mundi, a gente está representando a partir dos continentes. Então, se eu quero observar os continentes, eu vou construir um mapa mundi, né? Então, são os mapas mais gerais. E tem outros tipos de mapa. Os mapas topográficos, mapas corográficos e as plantas. As plantas é uma questão mais de arquitetura, começando por elas, inclusive, mas que é importante a gente saber. Então, quando a gente vai comprar um apartamento, alugar um apartamento, uma casa, a gente tem ali a planta. Isso são escalas geográficas, né, de diferentes modelos, óbvio, mas ainda assim são escalas de representação de determinado espaço, né? Na topografia, por exemplo, a gente usa as curvas de níveis. Então, a gente vai usar aqui na topografia as diferenças alturas, digamos, de uma cidade, de uma determinada região, no caso, né? Então, aqui tem esse mar, então o rio aqui é a parte mais baixa do nosso mapa. Aqui, nessas curvinhas, que a gente chama de curvas de níveis, vão apresentar para a gente a altura, né, dos mapas, a altura das cidades. E o mapa tem uma responsabilidade de reproduzir com a máxima coerência, a máxima projeção, chegando ao mais perto possível daquele local que a gente quer olhar. Imagina, por exemplo, a gente pegar o mapa e não saber aonde sobe e aonde desce. E aí a gente não sabe se está indo em direção ao rio, está indo em direção ao mar, se está subindo na montanha. Então, o mapa topográfico ele vai alertar para a gente essas subidas, onde a gente pode subir, aonde não pode, onde tem montanha, onde a gente tem rio, onde a gente tem lago, e não precisando, de fato, pintar de diversas cores, né? Bom, quando a gente vai falar de uma construção de um mapa, ele precisa ter alguns elementos fundamentais, né? Então, por exemplo, aqui, ele tem os seus elementos fundamentais. Neste mapa, tem os seus elementos fundamentais. Neste mapa aqui, tem os seus elementos fundamentais. Todo mapa necessita ter os seus elementos fundamentais. Então, primeiro, o título, né? Então, aqui a gente está vendo que é um mapa ipsométrico de Portugal continental, né? Então, em primeiro momento, a gente já identifica o que o mapa está querendo dizer para a gente.
Opa, eu não vou ter que ficar olhando para entender, tipo, Espanha, Oceano Atlântico, tem alguma coisa aqui, pesquisar. Não, vou olhar no título. A primeira observação nossa é o título. É um mapa isométrico de Portugal continental. Opa, já sei do que se trata. Em seguida, a gente precisa observar a nossa orientação. Essa bulazinha aqui, para onde está voltado o norte. Assim, quando a gente ampliar o nosso mapa, vamos ter condições de analisar outros países, países que fazem fronteira, né? Se a gente analisar dois tipos de mapas, um mais fechado, o outro mais aberto. Um outro ponto importante é a questão da legenda, né? Então, aqui a legenda está representando aqui por cores quentes e cores frias, né? Aqui a região mais de atividades mais voltadas para a epistometria, aqui as regiões mais frias, aqui também, e por aí vai, né? Então, a legenda vai mostrar para a gente o que aquele mapa quer dizer. Por exemplo, nesse mapa demográfico, como a gente já estudou, que vai mostrar para a gente a densidade populacional. Então, menor que um habitante por quilômetro quadrado, né? Então, a gente identifica que aqui, maior, aquela concentração, a gente identifica que também aqui na região de São Paulo. A mesma coisa neste mapa. Então, a legenda é muito importante. E, por fim, a escala. A escala vai determinar qual o tamanho da projeção que eu quis colocar para este mapa. Então, a escala 1 para 100 mil, né, é 1, então, o normal para a quantidade que eu tive que ampliar essa minha imagem, né? Quantidade de vezes que eu tive que ampliar essa minha imagem. 1 para 100 mil, então, mais 100 mil vezes para conseguir, de fato, ampliar essa imagem. Isso é muito importante para a gente saber. Então, quando a gente for construir um mapa, esses elementos não podem faltar. Utilidades aí dos elementos, então, como eu falei, as escalas, ela vai estabelecer a relação entre as distâncias do mapa e a distância real. O título vai estabelecer para a gente, vai identificar o assunto que a gente vai tratar no mapa. A legenda vai explicitar o significado da simbologia. A orientação é particularmente importante para a localização dos lugares, uma rosa dos ventos ou por uma seta para indicar um norte também. Bom, e aí a gente tem aqui a nossa primeira distinção, que é a distinção escala gráfica e escala numérica. A escala gráfica é representada por um segmento de reta dividida em partes iguais, onde se faz correspondência entre as distâncias no mapa e as distâncias reais. A escala numérica é uma fração em que o numerador corresponde à distância no mapa e o denominador corresponde à distância real. Então, aqui a gente vai entender um pouco sobre a escala geográfica, né? Então, vamos voltar lá no nosso exemplo. A escala, aqui na parte de baixo, né? 3 partes iguais. Corresponde à distância dos mapas, a distância real, aquilo que eu quero enxergar, com aquilo que eu quero representar, com aquilo que de fato é o real. A escala numérica, ou seja, os números que vão corresponder a isso. Então, aqui é de 1 para 10 milhões, né? 1 para 100 mil, 1 para 200 mil. Então, esses números que eu vou representar. E o denominador correspondente à distância real. Muito importante aqui também o que equivale à distância real de um e do outro, né? Então, a régua aqui vai identificar para a gente nesse sentido dessa escala. E qual que é o objetivo, segundo o CINEE, o objetivo das representações dos mapas e dos desenhos é transmitir a informação e não simplesmente objetivo de reprodução. Ou seja, a gente não vai aqui pedir para vocês para simplesmente reproduzir o mapa, mas vai pedir para vocês transmitir a informação. Então, se eu pedir, faça um mapa do Brasil de acordo com as projeções cartográficas, as escalas, e quero saber aonde tem as indústrias, onde tem um pleno emprego, onde tem maiores indústrias voltadas para emprego, né? Maiores aberturas de portas de emprego. Ou seja, vocês vão representar isso, não vão pegar um mapa e vão reproduzir, vão copiar, mas vão entender onde tem, a partir do enunciado, a partir do texto junto
com o exercício e, a partir disso, vão construir o seu mapa. Essa é a grande importância. Bom, e a utilização da cartografia, né? Então, como a gente falou que o mapa ele é uma representação real que permite entender para a gente as diferentes territorialidades organizadas e definidas pelas sociedades humanas, que são os fenômenos naturais, culturais ocorridos, estabelecidos na relação da cartografia com a geografia. A gente vai trabalhar com essas representações de espaço, para além desses mapas que a gente está falando, a gente pode trabalhar com maquetes, com croquis, com gráficos, com desenhos, né? Então, cada uma aqui tem uma representação muito importante para a gente. E também vai compreender as representações dos mapas e transmitir as informações. Isso é muito importante, né? Além de ler as representações cartográficas, onde não apenas é necessário, não é só apontar localizações, mas é preciso dar significado ao que está sendo identificado no papel. E aí que vai estabelecer relações com o mapa, com aquilo que a gente leu. Então, isso a gente vai falar sobre o letramento geográfico, aquilo que você vai ler o mapa, você vai entender o mapa, você vai conseguir traduzir o mapa. Bom, então, a gente está falando de representações cartográficas, as representações gráficas na geografia. Os desenhos, as cartas mentais, croquis, maquetes, plantas, podem ser aí englobados entre os textos gráficos, os plásticos e cartográficos, trabalhados nos ensinos na pesquisa da geografia. Então, a gente vai ler um mapa e dentro dessa leitura de mapa, você vai conseguir construir um determinado tipo de mapa, né? Você vai ler um texto e vai construir um determinado tipo de mapa a partir, seja um mapa normal, de desenho, ou até de croquis, maquetes. Então, vamos construir uma maquete da região central da cidade de São Paulo, né? Por exemplo. As linhas, as formas, superfícies, distâncias, extensões, volumes e suas várias dimensões vão representar os espaços vividos e as práticas sociais nesse sentido do que a gente quer representar. Bom, então a gente entendeu aqui um pouco o que é um mapa, né? E agora a gente vai fazer um exercício para ver se a gente de fato entendeu sobre o mapa, entendeu para que o mapa serve. E esse é o nosso objetivo aqui. Para vocês, né? Quais são as alternativas corretas aí onde podemos representar os mapas? Para que os mapas servem? Vamos lá. Letra A, para a organização espacial da superfície. Letra B, para criar rotas de caça ao tesouro. Letra C, auxiliar em pontos estratégicos para demarcar uma rota e demarcar um lugar. Letra D, prender índios e negros vigiando seus passos. Ou letra C, para ajudar na comunicação. E aí, para que o mapa serve? Vamos começar então pelas alternativas de baixo para cima. Bom, para ajudar na comunicação, o mapa serve para ajudar na comunicação. Vamos voltar lá no nosso exercício. Quero comunicar aqui os mapas topográficos, quero comunicar aqui os nossos encontros, os nossos centros industriais, quero comunicar aqui os nossos estados, nossas capitais. Então, um mapa, ele pode identificar e ajudar na comunicação. Então, primeira resposta correta aí, letra E. Prender índios e negros vigiando os seus passos. Muito errado, né, gente? O mapa não serve para prender ninguém, muito menos os índios, os indígenas e os negros. Letra C. Auxiliar em pontos estratégicos para demarcar uma rota e demarcar um local. Exatamente, isso também é muito correto. Ele vai auxiliar os pontos estratégicos para a gente demarcar onde a gente quer ir, demarcar no local que a gente quer fazer um estudo, demarcar uma rota que a gente quer perseguir. Então, se eu quero, por exemplo, sair do Brasil aqui, da região sul e até a região norte, o que eu preciso fazer, né? Então, ele vai nos ajudar nesse sentido. Letra B.
Criar, então, letra C também correta. Então, temos a letra E, que ajuda na comunicação, e a letra C, que é auxiliar em pontos estratégicos. A letra B, criar rotas de caça ao tesouro. Bom, não é exatamente o objetivo do mapa. Se ele tivesse aqui nessa alternativa criar rotas para definir lugares, países industrializados, criar rotas aí para as praias, poderia ser um mapa. Para caça ao tesouro não é. Então, a letra B também não é. E organização espacial da superfície. Com certeza, o mapa serve para organizar o espaço na superfície, né? Como aquele primeiro mapa lá atrás que a gente foi ver, por exemplo, aqui, onde ele vai organizar os capitais, onde vai organizar quais são as fronteiras do Brasil, quais são as fronteiras dos estados. Então, o mapa ele ajuda muita gente nesse sentido. Bom, esse foi uma aula sobre os mapas, os conceitos mais básicos. Vamos avançar em seguida para outros temas em relação ao mapa também. E por hoje, por essa aula, é isso. Tá bom? Até a próxima, gente.